Então vamos agora para a terceira fase, que é a tal Idade Média cor-de-rosa. Que também é meio irritante isso, né? Sim, de fato. Que a maior, lógico, 98%, quase 100% que se fala da Idade Média é a Idade das Trevas. Mas tem um grupo de católicos, não sei porquê, que de várias correntes, também não interessa saber de onde que veio essa visão, que desenvolveram uma ideia meio cor-de-rosa, né? Que nunca teve problema, que tudo foi lindo, que tudo foi maravilhoso. Como é que você vê essa questão do mito cor-de-rosa? Como a gente já antecipou um pouquinho aqui antes, né? Infelizmente é o outro extremo, né? É o outro extremo também que a gente evidentemente deve evitar, né? Então essa é uma visão tanto quanto nostálgica, para dizer o mínimo, com relação à Idade Média, e que romantiza por demais o período. Como tinha dito antes, é como se fosse um período, um momento paradisíaco da história da humanidade, e não é bem assim, né? Então, assim como o ser humano hoje, né, tem as influências aí, né, dos vícios e das virtudes, também na Idade Média o ser humano tinha as mesmas, né, enfrentava as mesmas situações. Então nós temos, sim, coisas terríveis que aconteceram no período medieval, né? Mas não é muito diferente daquilo que a gente vê hoje, criminalidade, por exemplo, e tudo mais. Agora, outro problema dessa lenda rósea da Idade Média é que justamente existe uma extrapolação das fontes, né? Uma extrapolação das fontes e que não permitem com que a gente enxergue o período como de fato ele aconteceu, né? E a gente acaba muitas vezes enaltecendo certas figuras, né, históricas, misturando também com muitas lendas, né? Por exemplo, parece que uma dessa visão cor-de-rosa é do Carlos Magno, né? Sim. Nada contra a grandeza, mas, por exemplo, ele teve muitas amantes. Sim, né? sim. Pelo menos 8. Então como é que vai se canonizar ou se pretende que ele foi um santo com esse lado? Sim. E não dá. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. Era público e notório, qualquer livro fala que ele tinha lá, infelizmente, suas amantes. Né? Então, isso é ocultado. Sim. Esse pessoal que defende a Idade Média, comunidade, ainda defende até ele como santo. Até. Verdade. Justamente quando colocam Carlos Magno, por exemplo, já para citar o exemplo, né, como o cerne da Renascença carolíngia, não foi bem ele o cérebro da coisa, né? Outra coisa, de fato, ele teve muitas amantes, né? E embora ele sempre protegesse a igreja militarmente, né? Quer dizer, quando o Papa estava em apuros, por exemplo, os lombardos atacando por lá, outros povos, ele sempre descia os Alpes e ia sempre defender o Papa nesse ponto, né? É a parte defensável da memória de Carlos Magno, mas na sua vida privada, na sua vida pessoal, né, ele cometeu, sim, muitos excessos, né, de modo que é absurdo, sim, considerarmos uma canonização, beatificação até, de Carlos Magno. Né? Todavia, tentaram fazer o processo, né? Tentaram fazer esse processo, mas esse processo foi impedido, né? Ele foi parado, né, pela igreja, depois, com o passar do tempo. Né? Mas, infelizmente... caiu em certo gosto popular até mesmo, um certo culto em torno de Carlos Magno. Isso perdurou por certo tempo ali na região da França, noroeste da Alemanha, né? Mas isso a igreja, com o passar do tempo, foi podando, foi lapidando, né? E dentre outras coisas, né? O próprio Godofredo de Bulhões, né? Ele teve um papel especial, muito especial nas cruzadas, né? Mas, infelizmente, ele antes tinha tomado parte, né? na querela das investiduras ao lado do imperador. Tudo bem que, pelo menos, ele se arrependeu, né? Fez todo esse trabalho, eu diria, penitencial, né? Já bem diferente, né? Até onde se sabe, Carlos Magno, ele morreu, ele tinha suas amantes ainda e tudo mais, né? Então... é difícil dizer, né? Só Deus o sabe, né? De sua alma, de sua consciência, enfim. Outra coisa da Idade Média, que também esse povo do cor-de-rosa também omite, é o excesso de guerras entre os cristãos, entre os católicos. Sim. Lá. Quando você lê a história, é impressionante. Sim. É uma guerra atrás da outra. Exatamente. Aí é que tá. Aí nós vemos o mal da excessiva descentralização. Porque como, enfim, a virtude está no meio, né? É claro que hoje a gente vive um momento, no mundo todo, né, de uma excessiva centralização e no Estado ainda por cima, né? O que é péssimo. Né? Mas, por vezes, na Idade Média, experimentamos também o contrário. Enquanto lá nos bizantinos havia até uma certa centralização por conta do césaropapismo, aliás, isso foi um dos grandes problemas do Império do Oriente, né? Por outro lado, nós vimos lá o Sacro Império Romano Germânico, que era uma colcha de retalhos, assim, praticamente uma anarquia, né?
E isso também vai causar problemas, essas guerras, assim chamadas guerras senhoriais, né, que vão acontecer na França também, né? E justamente isso não pode ser omitido. E essas guerras senhoriais ficaram muito tempo, né? Desde o século V até pelo menos o século X. São 5 séculos da Alta Idade Média, né? Quem que conseguiu colocar um ponto final a essas guerras? A Igreja, novamente, com a paz de Deus e as tréguas de Deus, a partir de 989. Né? A partir de ali, esse foi um movimento que foi encabeçado pelos beneditinos, né? E eles conseguiram, com o passar do tempo, emitir uma série de sanções espirituais a todos aqueles que faziam guerras, não por legítima defesa, não por justa causa, né? E mais ainda quando essas guerras envolviam a morte de inocentes, as viúvas, sacerdotes, né? Que às vezes acabava acontecendo, né? Então as penas eram terríveis, né? Porque envolviam excomunhão, né? E a excomunhão podia envolver também a perda de bens. Importante deixar claro que nenhum monge, né, somente com sua cruz, tinha o poder de chegar num palácio e destronar um rei. Isso é uma coisa importante se destacar. Então, a sanção espiritual ela era emitida, a excomunhão, né, e o sujeito continuava lá com sua fama, com seu poder, né? O fato é que muitos servos, muitos aldeões, grande parte do povo que era católico, começava de fato a desobedecer esse sujeito porque ele não era considerado católico, né? Outra coisa, os soberanos no entorno, né, daquele nobre que foi, por exemplo, excomungado, eles tinham sim o direito de tomar a propriedade dele. Então, era uma questão realmente, na Idade Média, sim, essa pena da excomunhão, que é uma pena terrível, mas na Idade Média tinha também essa questão econômica e social envolvida. Isso existia de fato, né? E, de início, apenas foi possível parar com algumas guerras senhoriais. Depois, eles conseguiram também estabelecer que certos dias do ano, certos dias da semana, não podia fazer guerra. Né? A Páscoa, o Natal, a Sexta-feira Santa, depois o dia de São Pedro, o dia de São Paulo, a igreja foi alargando os dias, né? Por isso que as guerras prolongavam muito tempo, porque tinha sim. muitas pausas, né? Exato. E então foi a igreja que conseguiu pôr um ponto final. Porém, se a gente fizer a conta, né, quer dizer, matematicamente, pelo menos 5 séculos da Idade Média foi isso daí. Muitas guerras senhoriais, né? Católicos contra católicos, né? Ao invés dos príncipes, dos chefes católicos se unirem, né, em prol de uma causa comum, não, infelizmente ficavam disputando, né? Isso, é claro, vai enfraquecer muito a Europa. Isso precisa ser dito, isso precisa ser assumido, né? Isso é uma coisa muito importante. Qualquer historiador honesto e mesmo um católico, né, precisa saber disso também, né? Não podemos enaltecer demais, né, o período. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.